Bom dia, senhores, tudo bem com vocês? Vamos então hoje para mais uma aula de Sociologia? Bem, continuando o percurso da nossa matéria, nós vamos estudar hoje sobre as causas do atual cenário econômico global. Então, na aula de hoje nós vamos usar as páginas 9, 10, 11 e 12, tá? 9, 10, 11 e 12. O que nós vamos ver nessa aula? Na aula passada, aliás, nós vimos sobre a dominação econômica dos Estados Unidos, né? Principalmente pós-guerra, que é a globalização econômica, né? E agora, nessa aula, nós vamos ver mais profundamente as relações financeiras, principalmente no pós-guerra, que estabeleceram o formato econômico mundial atual. Então, essa aula vai ser uma aula que nós vamos falar muito de economia, algumas coisas muito técnicas, mas o importante é que nós entendamos as relações desses acontecimentos que formaram esse contexto em que nós vivemos hoje, tá bom? Por ser uma aula que eu sei que ela é mais complicada, como eu falei, ela tem muitos termos técnicos, muitas coisas da economia, eu vou me ater mais à leitura da apostila e explicação de cada parte, tá bom? Então vocês peguem a apostila, acompanhem comigo, eu vou lendo a apostila com vocês, vou explicando os termos, explicando as ideias, vocês vão anotando, vão explicando as minhas explicações do lado, vão pausando o vídeo, né? Se alguma coisa não ficou claro, então vocês anotem essa pergunta para vocês poderem fazer, tá certo? Então vamos hoje numa aula bem calma, bem tranquila, pelo menos essa é a minha intenção. Página 9, vamos lá, né? Página 9, comecinho lá, né? Causas do atual cenário econômico global. Então, o primeiro parágrafo vai dizer o seguinte: a globalização econômica significa a integração combinada com a interdependência das economias do mundo. Isso nós já vimos. A integração é o fluxo de capital, de mercadorias entre os países, né? E a interdependência é que o que acontece em um país acaba afetando o outro, exatamente por causa disso. Se tem esse fluxo de mercadoria e de dinheiro, se aqui no Brasil nós tivermos uma safra de soja ruim, nós vamos deixar de vender soja para a China. Então o preço da soja na China vai aumentar, porque vai ter menos soja lá na China. Então o preço vai aumentar, vai causar um pequeno desconforto naquele país. Pequeno ou grande desconforto, dependendo do produto e da gravidade. Então entenderam? Como que o fluxo de mercadorias, de capital, de serviços gera essa interdependência? Porque o que acontece no país de ruim ou de mal acaba afetando o outro também. Bem, em outras palavras, o que acontece em um país, em especial considerando a importância econômica dos Estados Unidos e seu poderio financeiro, muito provavelmente afetarão os outros lugares. Os Estados Unidos, então, como a maior potência mundial, mas em breve já vai ser ultrapassada pela China, pelo que tudo indica e pelo caminhar do mundo, tudo que acontece de bom e de ruim nele acaba então refletindo no mundo, porque os grandes investidores estão lá, em outros países também. Mas se a gente for ver bem, ele é o maior país com maior poder econômico, então o maior fluxo de investimento sai de lá. Então se acontece alguma coisa ruim lá, então esse investimento deixa de chegar nos outros países também. Logo vocês vão entender o que são esses investimentos, fiquem tranquilos, tá bom? Aqui nesse quadro amarelo nós temos alguns acontecimentos que influenciaram esse atual cenário econômico. Vou passar por eles rapidamente, porque nessa página 10 aqui, eles vão ser explicados de forma mais detalhada. Primeiro ponto, as mudanças decisivas ocorridas no sistema de produção de mercadorias, em razão da crise do Fordismo e da sua substituição pelo Toyotismo. Então esse Fordismo foi um modo de produção baseado na linha de montagem, cada funcionário só faz uma parte do produto, isso maximiza o processo, faz o processo ficar mais rápido, etc. Nós vamos estudar isso esse ano ainda, eu acho que no unidade 8. Choque do petróleo ocorrido nos anos 1973 e 1979. Explicando rapidamente o que foi isso, foi uma grande crise no petróleo. Em 1973, os países do Oriente Médio produtores de petróleo deixaram de vender petróleo para alguns países. Então esses países consumiam muito petróleo, deixou de vender, então isso causa um problema muito grande lá. Em 1979, o Irã, se não me engano, é o maior produtor de petróleo do mundo, salvo engano, ele era um reinado lá, você tinha uma monarquia, só que aconteceu uma revolução lá, e a monarquia foi deposta, e agora o Irã até hoje é um governo fundamentalista. Eu não tenho certeza se é uma república, eu acho que é uma república sim, porque acontecem eleições. Mas é uma república fundamentalista religiosa, segundo os preceitos do islamismo, que a gente estudou bimestre passado.
Então, durante esse período lá de guerra, a produção de petróleo cessou. Então, deixou de produzir petróleo, deixou de vender petróleo, então causa um problema para os países que compram esse petróleo, que dependiam desse petróleo. Entenderam a interdependência? Fluxo de mercadorias, e aí nós temos a interdependência dos países. A desvalorização do dólar em 1971, isso a gente até citou na aula passada, né? E por último, a desregulamentação da circulação de dinheiro pelo mundo, que se tornou uma espécie de mercadoria como qualquer outra. Moedas podem ser compradas e vendidas livremente pelos mercados, isto é, pelas praças financeiras ao redor do mundo. Então, o dinheiro virou uma moeda. Aliás, o dinheiro virou uma mercadoria. Você pode comprar dinheiro e guardar, você pode comprar dólar, você pode comprar real. E os países fazem isso, eles compram outras moedas e guardam, né? Principalmente o dólar. Beleza? Eu acho que, principalmente dólar, libra esterlina, né? Esse libra esterlina é o dinheiro da Inglaterra. Esses dinheiros mais valorizados. Página 10, meninos. Antes das decisões de Nixon, os países procuravam manter as moedas em valores estáveis e fixos em relação ao dólar. Então, esse Nixon foi o presidente americano que desatrelou as outras moedas ao dólar, tá bom? Ele desvalorizou o dólar, a gente citou isso em aulas passadas, só estou relembrando. Até então, o preço das outras moedas era atrelado ao dólar. Ele tirou isso. A partir de 1971, as moedas flutuaram, isto é, variaram de acordo com a lei da oferta e procura. Então agora o dinheiro não era mais valorizado ou menos valorizado em relação ao dólar, mas sim em relação à procura. Se está procurando mais real, ele vale mais. Se não estão procurando muito real, ele vale menos. Nesse contexto, os países disputaram entre si os dólares disponíveis no mundo para poder controlar o valor da sua moeda. Além disso, petrodólares são o dinheiro proveniente da venda de petróleo, tá bom? Principalmente nos países do Oriente Médio, que vendem o petróleo e recebem dólar. E o eurodólar, o que são os eurodólares? São dinheiros dos Estados Unidos que está guardado em banco em outros bancos fora dos Estados Unidos, principalmente em bancos europeus, tá bom? Poderiam financiar a produção industrial e agrícola de uma economia. A fim de facilitar a entrada e saída de dólares, os países eliminaram os controles e as regras que limitavam a circulação do dinheiro e pelas suas fronteiras. É o que chamamos de desregulamentação financeira. Então, esse dinheiro, o petrodólar, o eurodólar, ele poderia então entrar nos países financiando a produção desses países. Então, você deixava esse dinheiro entrar e financiava coisas lá dentro, movia a economia dentro do seu país. Para facilitar a entrada desse dinheiro dentro do país, os países começaram a tirar esses impedimentos legais que havia na entrada de dinheiro estrangeiro dentro do seu território. Próximo parágrafo. Concedendo maior liberdade ao capital, seria possível evitar o colapso das economias nacionais, que já enfrentavam sérios reveses nos anos de 1970, que se somavam àqueles derivados do choque do preço do petróleo. Um desses problemas era a necessidade de financiar o crescente déficit público. Lembra, déficit público estava gastando mais do que arrecadando impostos do país, beleza? O país gasta mais do que arrecada imposto, ou então ele compra mais coisas fora do que ele consegue vender. Então, deixando esse dinheiro entrar, esse fluxo de capital entrar, então isso oxigenava o país, dava maior dinheiro para o país financiar, para o país trabalhar dentro dele, né? Então, deixando esse dólar entrar, esse dinheiro entrar, a economia do país continuava girando, impedir que ela entrasse em colapso, tá bom? Para atrair dólares, os governos nacionais ofereceram taxas de juros mais vantajosas aos investidores. Em resultado disso, as operadoras financeiras tiveram oportunidade de ganhos como nunca antes. As principais moedas nacionais se tornaram objeto de um intenso interesse especulativo de investidores situados em qualquer parte do mundo. Então, os governos então queriam atrair dinheiro, capital estrangeiro para investir naquele país, investir nas suas indústrias para fazer o trem circular. Então, eles ofereceram taxas de juros maiores. O que é isso? O investidor do país B, ele mora aqui, ele pega o seu dinheiro e aplica lá no país A, em empresas do país A. Aqui a taxa de juros é maior, então o dinheiro dele vai ficar aqui por 2 anos, por exemplo. A cada mês ou a cada período ele vai ganhar um juro em cima desse dinheiro dele que ele está lá trabalhando, que ele está tipo emprestado para aquela empresa. Se a taxa de juros aqui é maior, então os juros que ele recebe por ter o dinheiro dele trabalhando aqui é maior, entenderam? Então, os investidores desse país aqui vão mandar o dinheiro para cá, porque compensa investir aqui. Quando eles jogam o dinheiro aqui rende mais, é mais lucrativo para eles. Por quê? O país A elevou a taxa de juros. Então isso faz uma fuga do capital aqui do país B. O dinheiro que tinha aqui no país B, as pessoas estão investindo tudo no país A.
Em compensação, no país A, o fluxo de capital está muito grande, tem muito dinheiro entrando, as empresas estão trabalhando, a indústria está trabalhando, está gerando renda. Mas por quê? Porque quando entra dinheiro aqui, o governo, a taxa de juros daqui é maior, quem investe dinheiro recebe mais em lucro em cima dos juros do dinheiro dele, tá bom? Os juros do dinheiro dele rende mais. Ou seja, se está trabalhando muito aqui, está tendo muito desenvolvimento aqui, a moeda desse país então vai ser mais valorizada, porque está tendo muito movimento econômico lá. Então, muito trabalho econômico, a moeda é valorizada. Então, a moeda sendo valorizada, o preço da moeda sobe. O investimento nesse país sobe, o preço da moeda sobe e o fluxo de capital vai para esse país. E esse país aqui vai ficando mais pobre, com menos capital. Se ele quiser concorrer, o que ele tem que fazer? Tem que aumentar a taxa de juros dele, para quando alguém investir aqui, a rentabilidade do dinheiro seja tão alta como no A. Senão ele vai quebrar. Tá certo? É isso que vai estar falando aqui no próximo parágrafo. Então, o último parágrafo aqui vai estar falando o seguinte. Então é possível entender a crise econômica de 2018. Foi uma crise econômica nos Estados Unidos, que começou através do setor imobiliário. Então lá você desregulou um setor da economia americana, que foi afetando outros setores. Como por causa dessa interdependência, se você tem um país afetado, principalmente um grande país, os investidores desse país vão deixar de investir nos outros países. Esse país vai deixar de comprar, vai deixar de vender tantas mercadorias assim. Então isso vai causar uma crise global. Entenderam? Isso que acontece com esse fluxo de mercadorias ligado a isso com a interdependência, tá certo? Tentei fazer mais ou menos esse esquema aqui para vocês entenderem. Sei que a aula já passou de 10 minutos, mas vou só revisar isso aqui, gente. Se esse país aqui, a taxa de juros dele aqui é baixa, ou seja, quando a pessoa investe dinheiro aqui, a rentabilidade desse dinheiro para ela é baixa, ela vai investir em outro país onde a taxa de juros é alta. Então muita gente vai investir nesse país. Muita gente investindo nesse país, você vai ter um giro muito grande de dinheiro lá dentro, de produção, de empresas trabalhando. E esse país então quer isso, ele quer atrair esses investimentos exteriores. Fazendo isso, sua moeda é valorizada. Tá certo, gente? Então, vocês vão ler a página 11, que a página 11 vai estar como fazendo uma síntese disso tudo, mas vai estar muito bem explicado. Vocês vão ler isso aqui, tá certo? Para ficar mais claro para vocês. E vocês vão fazer de tarefa para casa a página 12, tá bom? Página 12 para casa. Vocês já sabem, né? Podem entregar até semana que vem, nos primeiros 10 minutos da aula. Depois que eu corrigir, eu não aceito mais a tarefa de casa, tá bom? Um abraço para vocês.